Vamos abrir a nossa palavra em Jonas. Uma palavra de Deus na nossa vida, ela muda total. A palavra, quando Deus direciona a nós e direto ao nosso coração, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Ela tem o poder de modificar o nosso coração. Porque essa palavra, ela é viva. E nessa noite Deus dá uma palavra direcionada para o teu coração. Deus entrega uma palavra que vai falar contigo para mudar a tua vida, para mudar a tua existência. Porque Ele é Deus. Amém? Vamos ler aqui em Jonas. Jonas 1, 2 e 3. Depois nós vamos ler Jonas 2, 1, 7 e 10. Versículo 1, o 7 e 10. Acharam? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Vamos ver o versículo 2. Capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Deus é que escolhe a missão para cada um de nós. É Deus que chama e que escolhe. E Deus diz para Jonas, escolheu Jonas. Jonas, levanta-te, vai lá em Nínive. Vai lá dizer ao povo de Nínive, porque eu dou a eles uns 40 dias, para que mudem a sua atitude, para que se arrependam, que deixem, parem de mentir, parem de prostituir, parem de roubar, parem de fazer todas aquelas coisas opressivas, carnais, que andam fazendo lá em Nínive. Deixa de lado a idolatria. Abandone os seus maus costumes e volte-se a Deus. Essa é a chance. Converta-se, muda a sua atitude, ou então morrerás. Eu vou destruir Nínive. Vai lá e diga. Jonas, naquele momento, estremeceu. Mas como eu vou lá na grande Nínive e vou dizer, e pode acontecer que eles se arrependam e Deus vai perdoá-los. Jonas cresceu indignado com o povo. Como muitos cristãos às vezes indignam com as pessoas, com pecado, com erro. Jonas esperava que Deus tivesse uma atitude de punição contra aquele povo.
mas não de salvação. Muitos cristãos hoje têm às vezes atitude assim como de Jonas, esperando Deus punir, esperando Deus agir contra aqueles que abandonam a Deus, aqueles que agem erradamente. E Jonas então disse: não é possível. Não é possível eu ir lá, sabe de uma coisa? Vou fugir da presença de Deus. Como se fosse possível fugir da presença, do chamado, da ordenança que Deus faz a nós. Como se fosse possível. Ele logo imaginou: vou para Tarsis. Outro lado. Nínive era para cá, e ele pegou, foi lá, comprou a sua passagem para um navio, para Tarsis. E sabe onde ele foi parar? Lá no fundo do navio, lá no porão do navio. Vou ficar aqui, escondido, quieto. Quantos cristãos se escondem do chamado, se escondem, fogem daquilo que Deus manda que façamos. Porque ele dizia assim: como que eu vou encarar aquele povo? Como que eu vou chegar lá? O coração de Jonas não existia, e ele não podia compreender esse amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, que apesar de todas as dificuldades, toda a força do pecado que muitas vezes os homens se envolvem nela, ainda há esperança. Deus dá mais uma chance. E Deus estava dando a última chance ali. Porque os ninivitas, eles eram um povo mau. Quando eles invadiam uma cidade, quando eles entravam numa cidade, eles matavam sacerdotes, matavam reis, matavam famílias. Eles não tinham pena de ninguém, eles matavam. E Jonas cultivou durante anos esse sentimento, esperando Deus puni-los, esperando Deus fazer algo contra eles. Muitos cristãos que não conhecem a misericórdia e o amor de Deus, também ficam imaginando: a mão de Deus vai pesar, a mão de Deus vai fazer isso. Porque muitas vezes não compreende a misericórdia e o amor de Deus tão profundo que existe, distante daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus sempre dá uma chance. E Deus estava dando para eles a chance, porque Deus estava agindo na misericórdia. E ele pegou o navio e foi para Tarsis. Primeira atitude dele: fugir de Deus. Tem muitas pessoas aqui que sabem o que eu estou falando. Quantas vezes você já fugiu do chamado? Deus diz: vai lá. E muitas vezes foge para outro lugar. E não quer ouvir. Mas ele embarcou nesse navio. Mas só que, em alto mar, você observa uma coisa. Muitos cristãos imaginam assim: se der tudo certo, porque é a vontade de Deus. Mas se não der certo, é porque não é a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus, Jonas e Tarsis. Mas deu tudo certo. Ele embarcou. Ele não atrasou. Ele conseguiu ainda uma vaga lá, uma passagem. E ele foi dormir um sono profundo lá no porão do navio. Deu tudo certo até então. Muitas vezes nós, como cristãos, sabemos que estamos fazendo a coisa errada, mas esperando Deus intervir. E Deus muitas vezes não intervém naquilo que nós projetamos. Deus não intervém, não colocou
barreira alguma deixou com que ele partisse. Mas em alto mar veio uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Muitas vezes, a nossa atitude de fuga, de não executar o que Deus determina para nós, traz perdas para os outros, para aqueles que estão ao nosso redor, para outras pessoas. E ali houve uma grande perda no navio. Porque eles começaram, devido à tempestade, a jogar tudo aquilo que estava no navio de valor, cargas, que estavam no navio, jogar tudo. E nada, começaram a orar. Todo o povo do navio orando. Mas você percebe que o capitão do navio foi lá embaixo, no porão. E Jonas dormindo. Desperta, tu que dormes. Desperta. Não durma. Quando você está em sentido contrário à voz de comando, ao chamado, aquilo que Deus requer de nós como cristãos fazer. Não durma não. E veio a tempestade tão grande. E essa tempestade, quase o navio veio a pique. Perderam muitas cargas. Perderam muita coisa. Mas de repente, vai lá o capitão do navio e diz assim: olha, ora aí para o seu Deus. Quem sabe Ele pode agir. Quem é que está com a maldição dentro desse navio? E Jonas, sou eu mesmo. Estou fugindo da presença de Deus. Jonas não teve coragem de pular do navio. Mas ele diz assim: olha, me pega e joga no mar. Me pega e joga no mar. Porque no mar ele iria perecer. Ele iria morrer. Mas só que quando Deus tem um plano na nossa vida, nada pode mudar. Nada pode ir contra o projeto. Nenhum dos seus planos serão frustrados. Por mais que nós pereçamos, por mais que nós passamos por momentos difíceis, por mais que a morte até nos aproxima, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, o Senhor está comigo. E o Senhor estava com ele naquele momento. Mas muitas vezes, quando nós nos afastamos, Deus de alguma forma vai nos trazer para que possamos ir em direção daquele comando, daquele chamado, da missão que Ele colocou em nossas mãos. E Deus estava lá trazendo Jonas. Jonas foi jogado no mar. Imaginando que fosse morrer, que fosse perecer. Me joga no mar. Ao ser jogado no mar, Deus ordena a um grande peixe, para que possa ir tragá-lo e levar ele a Nínive, para cumprir a sua missão. Temos uma missão, temos um chamado de Deus, e Deus nos escolhe. Deus escolheu Jonas. Deus não conhecia o coração de Jonas. Conhecia que o coração dele não aceitava aquele perdão de Deus para os ninivitas. Mas mesmo assim Deus diz: vai lá, Jonas, vou te mostrar o meu poder. Jonas estava lá colocando a sua capacidade dele mesmo de falar. Mas como que eu vou dizer ao rei? Como que eu vou dizer a essa pessoa ou aquele? Olhando a sua capacidade. E por 3 dias, ele ficou
sofrendo dentro do ventre do grande peixe. A palavra de Deus diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus. Após 3 dias, ele orou. Imagina a escuridão, a angústia. Imagina o sufoco, o medo em que ele estava ali. Deus permitiu. Deus permitiu. E quando ele orou, ele diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. A palavra de Deus diz que, mesmo que nós descemos da profundeza do abismo, assim mesmo a mão do Senhor nos alcançará. Mesmo que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor estará conosco. É tão profundo que eu acho que você não está nem captando. A grande força de Deus que opera a nosso favor. O grande poder de Deus que age por nós. Quando temos missão, não importa o que passamos, o Senhor agirá por nós. Quando ele gritou, depois de 3 dias, ele gritou ao Senhor, e Deus, ele diz assim no 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Desfalecia a minha alma. Eu me lembrei do Senhor. Olha, ele lembrou do Senhor quando ele começou a desfalecer. Subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E o Senhor ouviu a oração dele. Ouviu. Muito embora você esteja no caminho totalmente contrário à missão que Deus te deu, ao chamado de Deus na tua vida. Muito embora você esteja resistindo, nessa noite o Espírito de Deus vai tomar o teu coração de uma forma que você vai retornar à presença de Deus. Muitas vezes nós deixamos de executar aquilo que Deus requer de nós. Por quê? Por muitas vezes, por duvidar de nós mesmos. Mas como eu? Como vão me ouvir? Interessante que essa passagem, nós conhecemos, as crianças conhecem, tudo por ser uma passagem assim, do peixe, da baleia, não é? Conhecemos por Jonas fugiu. Mas você observa que a grande poder que opera nessa passagem foi a intensidade com que Deus agiu, porque ele era para estar lá por 3 dias falando ao povo. Em um dia, Deus tocou de uma forma tão poderosa que a cidade se converteu, se arrependeu e teve o livramento de Deus para não destruir a cidade. Amém, gente? Amém. Glória a Deus por isso. É o poder de Deus que opera em nossa vida. É o poder de Deus que opera nos corações. Apenas Ele quer que nós possamos ir e anunciar a oportunidade de Deus de salvação. Mesmo que os teus pecados for vermelho como a carmesim, se tornarão brancos como a neve, diz o Senhor. E nós não podemos ter esse sentimento de punição, esperando justiça de Deus, mas nós temos que nos lembrar que Deus é um Deus misericordioso. Ele diz aqui, ó,
começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Glória a Deus. Em um dia, se você pensar, quantas pessoas você ganhou num ano para Jesus? Quantos se converteram nesse ano através da sua pregação? Num dia, Deus salvou uma cidade. Porque quem convence, quem concede a graça é o Espírito Santo. Quem age, quem entrega é o Espírito Santo. Nós só precisamos ir, levanta-te e vai. Levanta, sai da tua comodidade e vai. Levanta, sai da tua comodidade e anuncia que o Senhor está voltando. Que é tempo de salvação. É tempo de libertação. É tempo de que as pessoas possam compreender, se render a Deus. Para que sejam salvos. Para que possam ir. Não podemos ter os olhos que Jonas teve. Imaginar que essa humanidade tão pervertida, um povo tão pervertido, em que o inimigo consumiu suas mentes, implantou no coração o pecado, a força do pecado. Nós não podemos deixar que isso permaneça. Nós temos que levantar e ir. A igreja precisa conhecer, precisa ter uma atitude de ir. Vai, levanta e vai. O Senhor fará a obra. Você acha que Deus quer que o Brasil continue dessa forma? Você acha que Deus quer, é vontade de Deus, que as nossas crianças sejam corrompidas do ponto que estão sendo? Sejam agredidas mentalmente? Não. O que você está fazendo? Anuncia. E creia que o Senhor é conosco. E Ele manifestará um grande poder de salvação nesse tempo agora. É tempo de salvação. É tempo de libertação. É tempo em que o inimigo está assolando em cima das crianças. Porque passa tão rápido. Logo, elas serão pervertidas totalmente. Mas se você ficar com a boca fechada, sim. Mas se a igreja se levantar para ir e avançar com a visão no poder de Deus. Em um dia, Deus salvou uma cidade. Não precisou 3, um dia. Se você se levanta e anuncia e proclama as verdades de Deus e a salvação, Deus muda toda essa cidade. Se a igreja se levanta, é tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja anunciar. Esse tempo é o tempo que as pessoas estão totalmente isoladas em si mesmo, isoladas no seu próprio pensamento. Jonas estava assim. Jonas nem queria, porque era tanta maldade daquele povo de Nínive, que Jonas não acreditava que poderia ter salvação ou que haveria recursos para eles. Mas Deus não. Deus é um Deus misericordioso. Dispõe-te, vai. Diga aí, dispõe-te, vai. Hoje nós temos um chamado como igreja. Hoje nós temos um chamado. Anuncia o dia a dia. Proclama ao redor, por onde você andar, nos amigos de trabalho,
e anuncia a salvação, porque é tempo de salvação. É tempo de libertação. É tempo em que o Senhor fará grande salvação no Brasil. Esse é o nosso tempo. Porque o tempo que as pessoas estão totalmente afetadas, é tempo que elas buscam o Senhor. Você vê que Jonas, quando estava lá depois de 3 dias, no peixe, na escuridão, imagina só o sofrimento. Ele clamou ao Senhor. Quando as pessoas estão sofrendo, é uma facilidade de clamar ao Senhor. Então vamos começar por agora. Clamar ao Senhor em favor dessa cidade. Clamar ao Senhor em favor das nossas crianças. Clamar ao Senhor em favor das escolas. Em favor do governo. Em favor da verdade, para que prevaleça a verdade no coração dos homens. E essa verdade só poderá ser conhecida se você levantar, propor no coração e ir. Ide por todo mundo, anuncia a salvação. Ide por todo mundo, anuncia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom, que a misericórdia de Deus dura para sempre, e a fidelidade dele de geração em geração. Anuncia, proclama, que esse mundo em que as pessoas estão circulando, vivendo, não é o propósito que Deus deixou para nós que cremos. Deus quer mudar a tua vida nessa noite. Deus quer mudar a direção, o rumo. Qual é a direção da tua vida? Qual é a direção que você vai? Para onde você vai? Qual é o caminho que você segue? Qual é o propósito do teu coração? Para onde você vai? O que Deus te chamou? Deus nos chamou não para ter uma religião, não para sentar aqui num banco, na cadeira e ouvir. Não, Deus nos chamou para ser diferentes, para fazer a diferença nesse mundo. Deus nos chamou para levantar e ir anunciar e proclamar as verdades. Essa é a verdade de Deus. A mentira é aquilo que eles anunciam, mas a verdade de Deus é essa aqui, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. E o Filho não veio condenar, Ele veio salvar. Ele veio salvar. É tempo de salvação. É tempo que você é chamado por Deus para abrir a tua boca, cortar toda a mudez e anunciar o tempo de Deus. Que a vinda do Senhor está próxima. É tempo de proclamar as maravilhas do Senhor e anunciar que Ele vem. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui em direção errada, mas nessa noite Deus quer mudar a direção em que você caminha. Tem um chamado para servir. É diferente. Servir a igreja é você ser um pregador, um pastor. Mas servir a Deus é você ser luz para o mundo. É aquele que anuncia a verdade, que fala e não se intimida, que anuncia, que convence pelo coração, pela palavra da verdade, através do Espírito Santo. As pessoas são convencidas a arrependerem, mudar de vida e receber a salvação. Hoje é tempo de salvação.